Olá galera, eu sou a Jéssica do Como Você Estuda e hoje você vai aprender a resolver a questão 142 da prova do Enem 2018. Vamos lá? De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, a força é igual a uma constante k vezes a massa do satélite sobre o raio ao quadrado. Então aqui essa é a fórmula que determina a força. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, M e R, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Então a gente tem aqui um plano cartesiano onde o eixo x ele representa a massa m do satélite e o eixo y representa então aí o raio da órbita em torno da Terra. E a gente tem três pontinhos aqui, cada um representando um satélite. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC, expressas no gráfico, satisfazem a relação. Então a gente vai comparar aqui, né, qual força é maior, qual força é menor, se alguma delas chega a ser igual. E a gente tem então as opções aqui de A até E. Então a gente tem aqui que a força ela é determinada por uma constante K vezes a massa do satélite dividida pelo raio ao quadrado. Então eu coloquei aqui só para a gente não esquecer que o M é referente à massa e o R é referente ao raio. E aí ele dá aqui para a gente um gráfico com a posição dos três satélites no gráfico. Como a gente lê esse gráfico? A gente tem aqui no eixo X a massa. Então quer dizer que quanto mais para a direita o meu ponto aqui tiver, quer dizer que maior é a massa do satélite. Já aqui no eixo Y a gente tem um raio. Então quanto mais para cima o meu ponto tiver, maior vai ser o meu raio. Então é assim que a gente vai interpretar isso daqui. E aí ele pergunta para a gente qual satélite desses vai ser o que vai ter maior força e qual que vai ter menor força, né? Na verdade, a gente vai colocar aí na ordem do menor para o maior, de acordo com a intensidade das forças. Então, a gente vai chamar de FA a força exercida aqui sobre o satélite A, FB a força no satélite B e FC a força no satélite C. Bom, a gente pode ver aqui pela fórmula que a força é diretamente proporcional à massa. Então, quanto maior a minha massa, maior vai ser a minha força. E já o raio, ele é inversamente proporcional à força, porque quanto maior o raio aqui, menor vai ser a minha força. Então, enquanto que a massa ela é diretamente proporcional, o raio é inversamente proporcional. E é isso que a gente vai levar em conta. Então, quem vai ter a maior força possível é quem tiver a maior massa e o menor raio. Porque quanto maior a minha massa, maior a minha força. Já o raio é ao contrário, eu não quero que o raio seja grande para ter uma força grande. Quanto menor o raio, maior a força. Então, recapitulando aqui, o satélite que vai sofrer a maior força vai ser aquele que tiver a maior massa e ao mesmo tempo o menor raio. E olhando aqui no gráfico, que satélite é esse que tem a maior massa e o menor raio? Quando a gente observa aqui no eixo X, a gente vê que o que tem a maior massa é o satélite B. E com relação ao raio, a gente tem que observar aqui o eixo Y. Bom, quem tem os menores raios são os satélites A e B. Bom, se eles dois têm raios pequenos, qual vai ser o que vai ter maior força? Aquele que tiver a maior massa, né? Se o raio dos dois é igual, vai ter a maior força quem tiver a maior massa. Então, por isso, o satélite que tem a maior força possível é o satélite B, porque ele tem a maior massa e o menor raio. Então, o satélite que sofre a maior força é o satélite B. Então, ninguém vai sofrer mais força do que ele. Agora, qual é o satélite que sofre a menor força?
é aquele que tiver o maior raio, né? Porque quanto maior o raio, menor a força. E aquele que tiver a menor massa, porque quanto maior a massa, maior a força. Então, se eu quero uma força menor, eu preciso também ter uma massa menor. Então, quem tem a menor massa e maior raio? Se você olhar aqui, quem tem o maior raio possível é o satélite C, né? Só que a massa dele é igual à massa do satélite A. Porém, o satélite A tem um raio pequeno. Então, se eu tenho um raio pequeno, quanto menor o meu raio, maior a minha força. Então, a força que tem no satélite A vai ser maior do que a do satélite C. Então, por isso, a gente vai ter aqui que o que vai sofrer a menor força vai ser o satélite C. E aí, no meio do caminho entre o satélite C e o satélite B, a gente fica aí, então, com o satélite A, que é o que está aqui no meio termo, né? Ele tem ali um raio pequeno, mas também tem uma massa pequena, então ele fica ali no mais ou menos. Já o B tem uma massona, uma massa muito grande, mas o raio é pequeno, então ele vai ter uma força maior. O C já tem um raio grande, mas aí ele tem pouca massa, então a força nele vai ser menor. Então a gente fica nessa ordem aqui de crescimento. Quem sofre a maior força vai ser o B e o menor vai ser o C. E aí entre eles a gente tem aí o satélite A. Sendo assim, a gente marca o nosso gabarito, alternativa letra E. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber aí mais conteúdos como esse. Valeu!